Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Estou aqui com o Galaxy A06, vou testar aqui os jogos dele, né, como prometido. Vou testar aqui na Asphalt Unity, Call of Duty, FC Mobile, eFootball, Minecraft, Free Fire, o Dead by Daylight, o Brawl Stars, o Fall Guys, o Honkai, o Genshin Impact e por fim aí o Roblox. Aqui nessa lista não está o Fortnite, nem o Warzone, nem o Zenless Zone Zero, porque não é compatível aqui com o A06. Mas enfim, é um celular de entrada. Pelo menos aqui a maioria dos jogos, né, são ali um pouco mais pesados, então vai dar para ver até onde ele vai. Sobre as principais especificações dele, ele tem o MediaTek Helio G85, tem 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, Android 14 e One UI 6.1. A tela aqui é HD+, com a taxa de atualização em 60 Hz. Enfim, de mais especificações vou deixar aqui na descrição. E alguns jogos aqui vou jogar com o controle do Xbox Series. Mas antes aí de seguirmos, se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações e caso queira comprar o Galaxy A06, links aqui na descrição ou no comentário fixado. Então sem mais enrolações aí, vou começar pelo Asphalt e assim por diante. E o tempo de cada jogo testado e cada qualidade gráfica estará aí na tela. E o primeiro teste aqui vai ser no Asphalt. Coloquei aqui o gráfico em desempenho, né, que é o mais baixo possível do jogo, e taxa de quadro 60 FPS. Sobre o desempenho aqui no Asphalt, um gráfico no mais baixo possível, máximo ali foi 57 FPS, mínimo de 22, né? Então teve algumas variações ali. E a média ele ficou entre 50.8 FPS. Enfim, até deu para jogar, mas não sei se deu para perceber aí no vídeo, né? Teve algumas variações no FPS. Talvez seja mais interessante rodar ele em 30 FPS mesmo. E próxima qualidade gráfica aqui no Asphalt, qualidade visual padrão, que é o médio, e taxa de quadro 60 FPS, para ver até onde o celular vai.
Já aqui com gráfico no médio não gostei muito aí do desempenho, até porque ficou dando pequenos travamentos aí, máximo aí 57 FPS, mínimo de 13 e a média ali de 48.8. Enfim, agora eu vou jogar aqui com gráfico no médio, mas agora travado em 30 FPS para ver se resolve esses pequenos travamentos aí. E por fim aqui agora com gráfico aí no padrão, né, que é o médio, e taxa de quadros 30 FPS. Depois vou testar aí com gráfico no alto, né, em 60 FPS, depois com 30. Então bora lá. Já aqui com gráfico no padrão, que é o médio mais bloqueado aqui em 30 FPS, pelo menos já ficou mais estável, né? Por mais que o FPS ficou um pouco abaixo, travado em 30, pelo menos deu mais estabilidade, até porque com FPS em 60, né, tava tendo ali pequenos travamentos. Enfim, é um celular de entrada, né? Então pesa muito aí no processador e deixar em 60 FPS, né? Pelo menos travado em 30, alivia um pouco mais a carga aí. Mas enfim, máximo 30, mínimo 17 e a média ali de 28. Então, para quem busca mais estabilidade e reduzir possíveis congeladas aí na tela, né? Colocar em 30 pode deixar o jogo mais estável, por mais que o FPS fique mais baixo. E próximo teste aqui no Asphalt, agora com gráfico no máximo, né? Que é alta qualidade e taxa de quadros 60 FPS. E depois vou testar aí em 30 FPS. Já aqui com gráfico em alta qualidade já ficou mais pesado aí para ele, né? Máximo aí 51 FPS, mínimo de 13, inclusive ficou bem perceptível aí no vídeo, né?
aquelas pequenas congeladas, e a média ali ficou 34.1 FPS. E o último teste aqui no Asphalt, agora gráfico alta qualidade e taxa de quadros 30 FPS. Já que no último teste no Asphalt, com gráfico alta qualidade com FPS bloqueado em 30, bom, rodou mais estável do que deixando o FPS em 60, né? Pode ver aqui que a máxima foi 29, a mínima ali foi 15, é claro que não retirou todos aqueles pequenos congelamentos, mas pelo menos diminuiu, e a média ali ficou 27.7. Então, para você que busca mais estabilidade aqui no Asphalt, no Galaxy A06, recomendo até o gráfico padrão, que é o médio, né? E bloqueado em 30 FPS. Se você deixar em 60 FPS, seja com gráfico mais baixo ou até o mais alto, não vai ficar muito bom e vai ficar tendo aquelas variações no FPS e também pequenos congelamentos. Deixando em 30 FPS, reduz a carga em cima do processador e o jogo roda de forma mais estável, apesar de estar com menos FPS, né? Mas fica mais estável. E próximo jogo, Call of Duty Mobile, e aqui no Galaxy A06 só tem duas opções gráficas, que é o baixo e o médio, e aqui a taxa de quadros só vai até o alto, que se eu não me engano vai até 30 ou 40 FPS aí. Então vou testar aqui no baixo e depois no médio. Então bora lá.
Já que no COD Mobile rodou bem com gráfico no baixo, máximo aí 40 FPS, né? Porque o limite do jogo fica ali em 40 FPS, mínimo ali de 26 e uma média de 39.2. Enfim, agora eu vou mostrar se fica estável, né? Também com gráfico no médio. E último teste aqui no COD, agora com gráfico aí no médio e taxa de quadros no alto, que vai até 40 FPS. Chip terminal is almost ready. Enfim, já que o COD com gráfico no médio deu para rodar, mas não recomendo para quem busca mais estabilidade, né? E mais FPS. Bom, o máximo aqui foi 40 FPS, o mínimo foi 11 e a média ali ficou 30.2 FPS. Teve algumas quedas de FPS, pequenos congelamentos. E lembrando que aqui no COD Mobile eu fiz aqui o carregamento de shader, né? Então não é esse problema aí. É mesmo o desempenho do celular mesmo. Então aqui eu recomendo até o gráfico baixo para quem busca mais estabilidade. No próximo jogo, EA FC, o antigo FIFA, né? E aqui eu vou testar com o gráfico mais baixo possível. Aí é tudo no baixo, né? Economia de energia. E aqui no Galaxy A06 não está disponível o FPS no alto. Ele só fica ali no padrão mesmo. Que, se não me engano, é bloqueado em 20 ou 30 FPS aí.
Enfim, aqui no EA FC ele fica bloqueado em 20 FPS. Isso aqui é brincadeira, né? E bom, essa escolha aqui é da EA, não é aqui do celular, até porque isso não acontece somente aqui no Galaxy A06. Outros celulares até mais fortes aí também tem limitações gráficas aí no FC Mobile. E isso aí é a escolha da EA, ou alguma otimização, enfim. Mas aqui você pode ver que o máximo foi 20 FPS, mínimo de 13 e a média de 18.9. Enfim, agora eu vou testar aí com gráfico no médio, né? E o último teste aqui no EA FC, agora com gráfico aí no médio. Pode ver que ele não suporta aqui o gráfico avançado, nem o Ultra. E aqui no FPS também, como eu disse, né? Não vai até o alto. Então aqui ele fica bloqueado no padrão. De resto aqui, efeitos no baixo, torcida médio e efeito de UI médio. Pode ver que os outros aqui também nem vão. Já aqui no FC Mobile, com gráfico no médio, né? O jogo fica bloqueado em 20 FPS aqui no A06. Enfim, máximo foi 20, mínimo de 12 e média de 18.9. Enfim, com gráfico no baixo ou no médio aí, dá para jogar aí com Galaxy A06. Na minha opinião, aqui não é o limite do que o celular entrega. Pelo menos aqui com gráfico no médio ele entregaria entre 30 e 40 FPS aí. Mas o jogo aqui é bloqueado em 20, né? Então não dá para saber até onde ele vai. Isso é mais coisa da EA mesmo, né? Seja otimização ou sei lá. Próximo jogo aqui é Futebol 2025 e aqui nos gráficos deixei no mais baixo possível. Aqui é o gráfico de jogador, deixei o mais baixo. Gráfico de estádio mais baixo. E aqui a taxa de quadros até 60 FPS.
E com gráfico mais baixo no eFootball, o A06 aqui rodou no máximo 57 FPS, mínimo de 41 e uma média aí de 50 FPS. Próximo teste no eFootball, agora com gráfico no baixo. No gráfico de estágio não tem o baixo, só tem o mais baixo, né? Então vou deixar assim mesmo, depois no padrão. E taxa de quadro 60 FPS. Enfim, com gráfico no baixo também deu para jogar, máximo aí 57 FPS, mínimo de 39 e uma média de 48.9. Então agora bora ver aí no padrão se ele aguenta, né? Pelo menos ficar acima dos 30. E o próximo teste no eFootball agora com gráfico no padrão, que é o médio. Aí é o gráfico de jogador padrão. E agora aqui gráfico do estádio também padrão. E aqui taxa de quadro 60 FPS. Sorridente, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. Essa partida pode até não ter uma importância crucial, mas acho que todo mundo vai levar a sério. Lá vai ele de cabeça! Gol! Mundo acabando a igualdade no placar! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca queria perder uma chance dessa. E o faro do artilheiro. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. A defesa conseguiu afastar a bola sobre o próprio pé e esse cara
agora a situação já se complicou. E esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Chegou no tempo certo. Do correr. Recebe quem? Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Milan. Deixou o marcador da saudade. Kane vai mandar pra rede. Mandou pra rede. Gol! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e tá funcionando muito bem. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Escapou da marcação. Vem a bomba. Gol! Uma só bola goleada aqui no estádio. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. A técnica foi impecável. Dominou e finalizou com toda a categoria. É o terceiro dele na partida. Ele é o nome do jogo. Fez barba, cabelo, bigode, sobrancelha, subiça, sei lá. Não é Portugal, não. Esse é diferente. Já aqui com o gráfico no médio, que é o padrão aqui no jogo, né? O máximo aí foi 57 FPS, mínimo de 18 e uma média de 37.6. Bom, deu para jogar. Durante a gameplay fica ali entre uns 35, 45 FPS. Só ali nas comemorações que fica um pouco mais pesado, né? E aí tem algumas quedas aí para uns 30, 25 FPS. Mas dá para jogar com padrão. E último teste no eFootball, agora aí com o gráfico no mais alto disponível. Gráfico de jogador aqui tá no alto. Gráfico do estádio também está no alto e taxa de quadros 60 FPS. Clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, muitos gols. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gols. Mais Kimmich, a batida! Belíssimo gol! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? E homem, inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Tava no lugar certo, na hora certa. Esse é quando, quem sabe, brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? Foi inaugurado, esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Passou, olha a poça. Colocou a bola na frente. Bom passe, pode ser uma boa batida. Vai marcar. Gol! Isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Esse para aplaudir de pé.
aumentaram a pressão e não estão deixando o adversário respirar. E parece que vão continuar assim até o final. Está tentando chegar à linha de fundo. Deixou o marcador para trás. O Pedri. Rafinha. Recebe quem? Abre. Lá vem a batida. Mira. Que defesa. Até sorriu depois dessa. E por fim aqui com o gráfico no alto, bom, não ficou muito bom aqui na minha opinião, até porque durante a gameplay ficou aí abaixo dos 30 FPS, né? O que dificultou um pouco aí na questão dos controles, mas é claro que é um celular de entrada, pelo menos ele conseguiu rodar bem aí com gráfico no médio, que é o padrão. Mas aqui com gráfico no alto fez aí máximo 42, mínimo de 11, né? E uma média de 22.3. E próximo jogo aqui é Minecraft. Vou começar aqui com o gráfico mais baixo disponível. Aqui você pode ver distância de renderização 5 pedaços e limite de taxa de quadro 60 fps. Não vou deixar sem limite aqui porque eu já testei um pouco antes e fica com algumas instabilidades, né? Enfim, Minecraft não é muito bem otimizado para celular, né? Até para celulares muito mais potentes aí. Ele tem alguns problemas aí de desempenho, mas enfim, aqui tá tudo no mínimo. Aí, ó, gráficos caprichados desligado, iluminação suave desligado, renderizar nuvem desligado, bolhas elegantes desligado. Então bora lá. Aqui o Minecraft com gráfico mais baixo disponível, até que rodou bem. Aí o máximo foi 57 FPS, mínimo de 27 durante ali a explosão.
E a média aqui ficou boa, entre 54.2 FPS. Próximo teste aqui no Minecraft, agora aí com a escala de renderização em 10 pedaços. Aqui o A06 só vai até 12 pedaços, não mais além disso. 60 FPS. E o resto aqui eu vou deixar desativado. Até porque isso aqui pesa, né? Então, como estamos aqui no celular de entrada, né? Eu não vou ficar exagerando muito aí nos gráficos, porque vai pesar bastante, né? Então bora lá. Já que no Minecraft, com gráfico aí na escala de renderização em 10 pedaços, até que rodou bem. O máximo aí foi 57 FPS, mínimo de 23 durante ali a explosão, né? E média de 50 FPS. E o próximo teste aqui no Minecraft, agora com a escala de renderização 12 pedaços. E o resto aqui acima não ativei ainda. Pode ver aí. Até porque isso aqui pesa, né? Nós estamos aí no celular de entrada. Enfim, vou deixar aí pro próximo teste.
Já que o Minecraft com a escala de renderização em 12 pedaços já não ficou muito estável, né? O máximo ali foi 58 FPS, mínimo de 9, inclusive deu pequenas congeladas aí, enfim. E a média aqui 43.4. Então aqui recomendo mesmo aí até uns 10 pedaços aí mesmo. E o último teste aqui no Minecraft, agora com os efeitos aí ligados. Bolhas elegantes, nuvens, detalhes do céu e iluminação suave, gráficos caprichados. E de resto aqui a distância de renderização 12 pedaços e 60 FPS. Já com o gráfico aqui no mais alto disponível para o A06, até que rodou razoavelmente bem, com gráficos caprichados ali ativado. Máximo foi 57 FPS, mínimo de 14 e uma média de 40.9. Mas apesar dos números aqui ser bons, né? Eu percebi certas variações aqui no FPS. Uma hora tava 30, do nada ia ali para uns 20, né? Enfim, então para quem busca mais estabilidade, recomendo desativar os gráficos caprichados e deixar a escala de renderização em 10 pedaços. Enfim, próximo jogo aqui, Free Fire, vou começar com o gráfico no suave, que é o mais baixo, depois vou testar no padrão e por fim aí no ultra. E aqui o alto FPS está no alto.
Já o Free Fire aqui com gráfico no baixo fez aí 57 FPS, mínimo de 44 e média de 55.9, então rodou bem. E próximo teste aqui agora vai ser aí com gráfico no padrão, que é o médio, e por fim aí no ultra. E o último teste aqui agora com gráfico tudo no máximo, e gráfico no ultra, alta resolução no alto e sombra ligado.
Já que com gráfico no máximo até deu para jogar, fez aí o máximo 57, mínimo de 22, né? E a média ali ficou 38.2. Bom, para quem quer jogar 60 FPS vai ter que colocar o gráfico no baixo. Para quem quer um pouco mais de gráficos aí e manter uma boa taxa de FPS, recomendo até o padrão. Até dá para jogar com gráfico no Ultra, mas saiba que vai ter essas variações aí para uns 30 FPS ou até um pouco abaixo disso. E próximo jogo aqui, Dead by Daylight, um jogo aí até que meio pesado, né, mas até que roda bem na maioria dos celulares aí. Taxa de quadros aqui 60 FPS e as configurações tudo no mais baixo disponível. Aí, ó, os efeitos desligado e qualidade gráfica baixo. Dead by Daylight, com gráfico aí no mais baixo disponível, fez um máximo de 49, mínimo de 19 e média de 35.6. Deu para jogar, mas é um jogo um pouco mais pesado, né? E o A06 aqui já sentiu mais um pouco. Enfim, vou testar agora com gráfico no médio, né, para ver se pelo menos se mantém nos 30. E próximo teste aqui no Dead by Daylight, agora com gráfico no médio e taxa de quadros aqui 60 FPS com os efeitos desligados.
Já aqui com o gráfico no médio já ficou um pouco mais pesado, né? Mas pelo menos ali ficou entre 25, 30, 35 FPS. Máximo 38, mínimo 19 e média aí de 29.2. E o último teste aqui no A06 agora vai ser com gráfico no alto. Não vou testar no Ultra, até porque, bom, não vai rodar bem, né? Claro, até porque aqui é um celular de entrada, né? Mas enfim, taxa de quadro 60 FPS e qualidade aí dos gráficos no alto e os efeitos desligado. Já com gráfico no alto, fez aí 36 FPS máximo, mínimo de 11 e média de 20.8. E bom, aqui nos comandos estava com um atraso muito grande. Eu não jogo muito bem esse jogo, mas deu para perceber que estava com um atraso aqui muito grande aí nos comandos. Enfim, recomendo aqui no A06 até o gráfico médio. No alto aí já fica tendo muitas variações, inclusive pode atrapalhar aí os controles aí do jogo. Próximo jogo aqui, Brawl Stars, e aqui ele não tem outra qualidade gráfica, só tem uma, então não tem como mudar aqui para o baixo, para o médio nem para o alto. Então vou mostrar aí uma breve partida, agora ver se ele roda bem aí.
Já que o Brawl Stars rodou bem, fez aí máximo 57 FPS, mínimo aí de 41 e uma média de 55. Então aqui no A06 dá para jogar aí. E próximo jogo, Fall Guys, e vou começar com a qualidade gráfica mais baixa. Aqui texturas no baixo, sombras no baixo e fundo 3D do lobby desligado. E FPS 60. Enfim, já que no Fall Guys fez aí máximo 37 FPS, mínimo de 7 e média aí de 26.5. Então aqui no baixo até que dá pra jogar, né? Agora bora ver aí no médio. E próximo teste aqui no Fall Guys, agora com gráfico aí no médio e taxa de FPS 60. Já que o Fall Guys com gráfico aí no médio fez aí máximo de 42, mínimo de 12
e média aí de 20 FPS. Apesar da média ficar aqui nos 20 FPS, eu senti muitas variações aí no FPS, então aqui no A06 recomendo o gráfico baixo mesmo. E o último teste aqui no Fall Guys, agora com gráfico aí no alto, hein? Tudo no máximo e FPS 60. E aqui o Fall Guys com gráfico no alto, não teve lá muita diferença em relação ao gráfico médio. Fez aqui o máximo 26 FPS, mínimo de 15 e uma média de 21.3. Então aqui, caso você queira mais estabilidade e rodar sempre acima dos 30 aí, recomendo o gráfico baixo. E visualmente falando aqui, o jogo não muda tanto assim em relação do gráfico baixo, médio e alto, então recomendo aqui o gráfico baixo mesmo para ter mais FPS e maior estabilidade. E próximo jogo da lista, o Honkai, é um jogo pesado. Vou testar com o mais baixo disponível aqui do jogo, pode ver com o gráfico tudo no mais baixo, muito baixo. FPS aqui até 60, a única coisa que eu ativei foi o TA, até porque com ele desativado fica muito serrilhado, fica bem feio. Só vou testar aqui até o médio, até porque gráfico alto e muito alto não vai ficar muito bom, né? E como eu vou mostrar aqui, até com gráfico no mais baixo aí já tem certa dificuldade aí. Step aside. I have no. So.
Já que no Honkai, com o gráfico mais baixo disponível, ele fez o máximo aqui 33 FPS, mínimo de 21 e média ali de 25.3. Enfim, é um jogo pesado, né? E aqui é um celular de entrada entregando ao máximo aí do que pode. Então vou mostrar aqui no médio e bora ver se pelo menos ele consegue segurar 20 FPS, né? Até porque aqui no baixo já ficou bem no limite, né? E último teste aqui no Honkai, no A06, agora com gráfico tudo no médio. Pode ver aí tudo no médio, 60 FPS e TA ativado. Let's make it quick. Better you can't step aside. I have no interest in slipping cut. My turn. With me out here, how can we lose? You're annoying. The truth of life and death revealed in an instant. Is conservation. Lemon Sea? Never heard of it. I don't remember inviting you. A gift for the stars. Try that again. Try hard sometimes. Check out this awesome move. You can't stop. It's too late to repent. The time is now. Who's the lucky one today? I don't want to be alone. Let's go. It's ordained by the stars. Oh, profound seed into the stars. Give these trailblazers your blessing. Já que no Honkai, com gráfico no médio, como eu falei lá, no gráfico muito baixo, né? Já estava ali muito no limite, perto dos 20, 30 FPS. Aqui no médio já ficou mais pesado, o máximo aí foi 23. Teve mínima para 4 FPS, hein? E média de 13.4. Então ficou abaixo aí dos 20 FPS. Então aqui no A06 mesmo, no Honkai, recomendo aí o gráfico baixo ou muito baixo. Próximo jogo, Genshin Impact, com gráfico no mais baixo. Aí é tudo no muito baixo, 60 FPS, que é o máximo. A única coisa que eu ativei aqui também foi o TA, mas de resto aqui está no mais baixo possível.
já que o Genshin Impact com gráfico no mais baixo fez máximo aí de 24, mínimo aí de 0, né, porque deu uma pequena travada, e média ali de 19.3. Então aqui já deu para ver que vai ter que rodar aí com um gráfico tudo no mais baixo disponível, né? E mesmo assim abaixo de 30 FPS. E o último teste no Genshin Impact para ver até onde o A06 vai, né? Gráfico médio, coloquei tudo no médio aqui, 60 FPS que é o limite aí do jogo. E é isso, a única coisa que tá aqui baixo, ó, é concentração de pessoas, até porque só tem baixo e alto. Então vou deixar no baixo mesmo, né? Que já é o suficiente. Nossa. Hey, there's a lady over there waving to you. Let's go and see what she wants. Já que o Genshin Impact com gráfico no médio, né? Como eu já falei, aqui no A06 vai ter que ser com gráfico no mais baixo mesmo, né? Enfim, o máximo aqui foi 18, mínimo de 7 e média de 12.2. Então vai ter que ser com tudo no mínimo, né? Mesmo assim, um pouco abaixo aí dos 30 FPS aqui. E o último jogo dessa lista, o Roblox, vou testar aqui com gráfico mais baixo, nível 1. Coloquei num mapa relativamente grande e um pouco pesado aí. Então vai dar para ter uma ideia aí de como ele deve rodar nos mapas grandes aí. Então bora lá.
Já aqui no Roblox com gráfico aí nível 1, né, que é o mais baixo, fez o máximo aí 25, mínimo de 8 e média de 16.4. Então aqui ficou pesado aí pro Galaxy A06, né? Então aqui já dá pra ver, né, que nos mapas grandes aí, ou até mapas menores, vai ter que ser com gráfico baixo para ter uma boa taxa de FPS aí. Eu vou testar aqui com gráfico nível 5, que é o médio, né? Mas já adianto que a experiência não vai ser muito boa aí. Com gráfico no máximo, então, né? Nem vale a pena testar, até porque vai ficar parecendo PowerPoint. Mas enfim. E último teste aqui no Roblox, agora aí com gráfico nível 5, né? Pode ver ali. Como eu falei, não vou testar com gráfico no máximo, até porque já no mínimo não rodou muito bem, quanto mais aí no Ultra, né? Mas enfim, até o médio aqui já vai dar para ter uma ideia aí. Já deu para ver aqui que gráfico médio, né, num mapa grande, com muitos jogadores aí, não é o recomendável, até porque, né, tem alguns travamentos, algumas texturas nem carregam. Olha lá, fica dando essas quedas de FPS aqui lá para 3, 2 FPS. Então aqui, bom, vai ter que ser com gráfico no mínimo e mesmo assim, né, abaixo dos 30 aí. Inclusive aqui na média dá para ver, o máximo aí foi 17 FPS, mínimo de 2 e média de 9.7. Então vai ter que ser com gráfico no mínimo aí caso queira jogar, e mesmo assim vai ficar um pouco abaixo dos 30 aí. Resumo do desempenho do Galaxy A06 nesses jogos. Aqui no Asphalt com gráfico mais baixo ali em desempenho, ele roda ali entre 30, 40, 50 FPS. Tem algumas quedas ali para uns 25, 30 FPS. Com gráfico no médio liberado em 60 FPS, tem alguns pequenos travamentos, principalmente quando tem algumas destruições. E isso fica maior com gráfico no alto. Para reduzir os travamentos, recomendo colocar o limite de FPS em 30, até porque fazendo isso vai aliviar a carga em cima do processador, né? E apesar do jogo rodar com menos FPS, vai rodar de forma mais estável. Até porque deixando em 60 FPS com gráfico no máximo ou no médio, vai ter algumas quedas de FPS e alguns travamentos aí, até porque o processador vai estar no máximo. Já que no Call of Duty, ele só está liberado o baixo e o médio. Com gráfico baixo, ele roda ali entre 30 e 40 FPS. E com gráfico no médio, também roda ali entre uns 20, 25, 30 FPS. E aqui eu notei certas instabilidades com gráfico no médio. Então recomendo mesmo aqui o gráfico baixo no COD Mobile. No FC Mobile, bom, a EA aqui só liberou até 20 FPS para o Galaxy A06. Bom, acredito aqui que pelo menos ele rodaria em 30, com gráfico no baixo, mas tanto aí com gráfico baixo e médio, ele rodou aí em 20 FPS. Eu espero que o jogo atualize para oferecer suporte aí no futuro até pelo menos 30 FPS no baixo aqui, até porque eu acredito que ele conseguiria fazer isso. Aqui no eFootball com gráfico mais baixo, tudo no mínimo ali, né? Até que ele conseguiu rodar bem, ali entre 50 e 60 FPS. Durante a gameplay ali ele roda entre uns 55, 60. E durante as comemorações, né, que fica um pouco mais pesado, mas você não tá controlando nada, fica ali nos 50 FPS. Com gráfico baixo também ficou algo muito parecido a isso, ali entre os 50 e 60 FPS. Com gráfico no médio já ficou um pouco mais pesado, mas também deu para jogar. Durante a gameplay ficou ali entre uns 40, 50 FPS e nas comemorações já ficou mais próximo dos 30.
Com gráfico no alto não recomendo aqui, até porque o FPS fica variando muito. Tem até algumas quedas aí abaixo de 30, né? Principalmente nas comemorações. E durante a gameplay já fica ali nos 30, 25 FPS e tendo algumas instabilidades. Então recomendo aqui até o gráfico médio. Caso queira sempre próximo ali dos 60, recomendo até o baixo. Aqui no Minecraft até que ele rodou bem. Até ali a escala de renderização em 10 pedaços. Já com a escala de renderização em 12 pedaços também deu para jogar, mas já notei certa instabilidade e algumas quedas de FPS, e com a escala de renderização em 12 pedaços e gráficos caprichados ativados aí, já ficou um pouco mais pesado, deu pequenos congelamentos, enfim. Então aqui recomendo até a escala de renderização em 10 pedaços, sem gráficos caprichados ativado. Aqui no Free Fire com gráfico no suave, que é o baixo, até que rodou bem, ali entre 50 e 60 FPS. Com gráfico no padrão também deu para jogar muito bem, ali nos 40 até 60 FPS. Com gráfico no ultra já ficou um pouco mais pesado, né? Já teve algumas quedas ali para uns 25, 30 FPS, enfim, também deu para jogar, mas como é um jogo mais competitivo, né, recomendo aí mais estabilidade no FPS. Então aqui no A06 tem que ser aí um gráfico no baixo, para sempre ficar perto ali dos 40 até 60 FPS. No Dead by Daylight, até que rodou surpreendentemente bem, um gráfico no baixo. A partir do gráfico alto não recomendo, até porque percebi certas dificuldades aí nos controles, porque estava com um delay muito grande. Eu sei que eu não jogo muito bem esse jogo aqui, mas era muito perceptível que estava um atraso ali nos comandos, né? Isso porque o FPS não estava muito estável. Então aqui recomendo o gráfico baixo e médio. Se você quer mais FPS, recomendo o gráfico baixo. Se você aceita aí algumas quedas até um pouco abaixo dos 30, você pode colocar no médio também. Já que o Brawl Stars, ele não tem opções gráficas, só tem uma, né? Não tem como fazer outras alterações, mas até que ele rodou bem, ali entre 50 e 60 FPS. Aqui no Fall Guys também deu para jogar com gráfico no baixo. Claro que teve algumas quedas abaixo de 30, principalmente quando tinha muitos jogadores na tela, muitos detalhes, enfim, mas até que deu para jogar. Com gráfico no médio e no alto já percebi certa instabilidade, inclusive dificultou um pouco ali os comandos utilizando o controle. E sendo sincero aqui, Fall Guys não tem muita diferença gráfica aí do gráfico baixo, médio e alto, e como é um jogo online, recomendo mais estabilidade, então aqui recomendo o gráfico baixo. Já que o Honkai é um jogo pesado para o nível desse celular, que é de entrada, e aqui ele teve que rodar com gráfico no mais baixo possível ali, no muito baixo, e mesmo assim teve algumas quedas aí abaixo de 30. Com gráfico médio então, né, aí já ficou ali na casa dos 20, 15 FPS e tendo umas quedas aí até para 10 FPS. Já que no Genshin Impact não é muito diferente, gráfico no mais baixo possível, teve dificuldade para alcançar 30 FPS, ficou ali entre 20, 25, 30 e com gráfico no médio ficou abaixo de 20. No Roblox aqui eu coloquei um mapa relativamente grande, e que tem bastante jogadores aí, então deve pesar bastante, né? Mas aqui eu percebi que vai ter que rodar o Roblox com gráfico no baixo. Até porque quando eu coloquei no médio, né? O jogo ficou dando umas travadas, enfim. Foi muito difícil de jogar porque tava com FPS muito baixo. E como o Roblox aqui tem diversos mapas aí, vai ter que ser com gráfico no baixo aí para ter certa estabilidade, mesmo em um mapa mais otimizado aí. Sobre consumo de bateria, bom, durante o teste aqui, eu não precisei recarregar o celular. Eu testei todos esses jogos aqui de uma vez só, sem precisar recarregar. Então o Galaxy A06 aí, apesar do baixo desempenho nos jogos, né? Pelo menos ele não gasta muita bateria. Mas em resumo do desempenho do A06, bom, é um celular de entrada, que na maioria dos jogos aqui vai ter que rodar com gráfico no baixo. É claro que vai ter um jogo ou outro ali que são mais otimizados, que vai dar para colocar o gráfico no médio, mas aí é minoria. A maioria desses jogos mais pesados vai ter que ser com gráfico baixo mesmo. Sobre preço, se vale a pena ou não para jogar, bom, na minha opinião aqui é um celular que deve custar entre 600, no máximo 700 reais. Acima disso aí, tem outros celulares aí, como da própria Samsung, como Galaxy A05s, que apesar de ser uma versão anterior, tem um preço muito próximo ao A06, mas lá tem mais desempenho de processador, tem mais memória RAM, e uma tela melhor. E tudo isso com preço muito próximo a ele, né? Para um celular de entrada vale mais a pena. Se no futuro aí em 2025 ele ficar abaixo de 700 reais, aí já se torna uma opção aí mais razoável. E temos aqui que ser realistas, né? É um celular de entrada. Não adianta esperar que ele vai rodar esses jogos mais pesados com gráfico no máximo, até porque é um celular de entrada para uso bem básico, né? E só de abrir esses jogos, né? Já é ok. Mas enfim, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo. Caso queira comprar o Galaxy A06 ou ver o preço, links aqui na descrição ou no comentário fixado. Mas enfim, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo aí.
Falou!